Seja bem-vindo a mais um briefing diário que dá conta da evolução do novo coronavírus na região. Ontem foi determinado um cordão sanitário na povoação em São Miguel até o dia 13 de abril. Hoje voltam a aparecer 5 novos casos positivos nesta ilha. Trata-se de 2 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 24 e os 59 anos. Ainda não sabemos se estes casos estão ou não relacionados com os casos que apareceram anteriormente e que levou à determinação do cordão sanitário na Ilha de São Miguel, na povoação. Saberemos então esta informação mais à frente com o Tiago Lopes, que entrará aqui na sala do Solar dos Remédios e atualizará toda esta informação. Boa tarde a todos. Fazemos então um novo ponto de situação. Começamos com os números que avancei durante a tarde de ontem. Nós tínhamos 42 casos suspeitos. Desses 42 casos suspeitos, 23 tiveram um resultado negativo, 22 cidadãos de São Miguel, um da Ilha Terceira. 5 desses 42 tiveram um resultado positivo, todos da Ilha de São Miguel. 4 com história de viagem ao exterior, nomeadamente ao continente e ao estrangeiro, e um residente na povoação e resultante de transmissão local. Desses 42, 14 aguardam resultados e colheitas, sendo 4 da Ilha de São Miguel, 9 da Ilha Terceira e 1 da Ilha do Faial. Até à meia-noite de hoje, conforme eu tive a oportunidade de transmitir ontem, na sequência dos resultados positivos que nós obtivemos, tivemos uma maior incidência depois também na identificação de contatos próximos com esses casos positivos e, portanto, naturalmente iríamos ter depois também uma maior incidência na realização de testes diagnósticos e, portanto, até à meia-noite de hoje, durante a tarde de ontem, foram identificados 108 casos suspeitos. Dentro desses 108 casos suspeitos, 9 já obtivemos resultado negativo, todos da Ilha de São Miguel, sendo que desses 108, 99 aguardam ainda colheitas e resultados, sendo desses 99, 66 da Ilha de São Miguel, 12 da Ilha Terceira, 14 da Ilha do Pico e 7 da Ilha do Faial. Portanto, até ao momento, estes 99 que aguardam colheitas e resultados, a juntar aos 14 ainda de ontem, às 4 horas, conforme eu vos transmiti, temos neste momento 113 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Em termos de vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.166. Desde ontem para cá tivemos mais 112 entradas através da linha de saúde Açores, o que faz um total de 2.278 cidadãos em vigilância ativa. Desses 2.278, 1.087 são provenientes da linha de saúde Açores, 1.191 das delegações de saúde, sendo que dentro destes 1.191 estamos hoje, entre hoje e amanhã, a proceder a uma atualização da nossa base de dados juntamente com as delegações de saúde. Portanto, será expectável que amanhã, quando fizer a apresentação depois também do ponto de situação, tenhamos um maior número também de vigilâncias ativas por parte das delegações de saúde. No que concerne aos internamentos, temos neste momento 10 utentes internados, 6 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, sendo que 5 deles na unidade de tratamento 4 no Serviço de Infectocontagiosas e um deles na unidade de cuidados intensivos, 2 no Hospital da Horta e outros 2 no Hospital do Divino Espírito Santo. 37 encontram-se em contexto domiciliário, 16 na Ilha de São Miguel, 5 na Ilha de São Jorge, 6 na Ilha Terceira, 6 na Ilha do Pico e 4 na Ilha de Faial. Temos, portanto, até ao momento, 47 casos positivos totalizados na região autónoma dos Açores, 18 da Ilha de São Miguel, 9 da Ilha Terceira, 8 da Ilha do Pico, 7 da Ilha de São Jorge e 5 da Ilha de Faial. Portanto, deixaria agora aqui um espaço para vocês colocarem questões. Vou começar por perguntar se estes 5 novos casos relatados hoje se têm que ver com estas cadeias de transmissão local detectadas na povoação. Um deles, sim, como eu referi, é residente na povoação e provém de transmissão local com um dos casos positivos que nós havíamos detectado. Todos os outros restantes, nomeadamente os 4, conforme eu referi, têm história de viagem recente ao exterior, nomeadamente ao continente e ao estrangeiro. Como é que está a funcionar este cerco sanitário na povoação, nomeadamente em termos de testes? Estão a ser testadas mais pessoas? Como é que isto tem funcionado? Conforme eu tive a oportunidade de transmitir ontem, o cordão sanitário que foi implementado no Conselho da Povoação
foi implementado precisamente para nós termos aqui um maior controle depois também dos residentes no concelho e podermos fazer aqui, digamos, uma paragem, digamos assim, na livre circulação dos residentes do concelho, quer no seu interior, quer entanto também para o exterior, para, conforme eu transmiti há pouco e enumerei, a identificação de contactos próximos fosse feita com o devido tempo e com a devida parcimónia, para que, entretanto, depois pudéssemos identificar possíveis casos que fossem pertinentes de fazer o teste diagnóstico para aferirmos aqui se há mais casos positivos e mais cadeias de transmissão, conforme eu transmiti ontem. Foi nesse sentido que, entanto, foi implementado esse cordão sanitário, ou seja, as pessoas que, entanto, ontem estavam no Conselho da Povoação, não sendo residentes, foram identificadas pela Polícia de Segurança Pública e foi determinada a sua quarentena, portanto, dirigiram-se depois até ao seu domicílio para fora do Conselho e foi terminada essa quarentena para que as delegações de saúde depois também continuem agora com a vigilância ativa. Bem como também depois o historial e eventual ligação que possam ter também com algum dos residentes, e depois todos aqueles que, entanto, residem no Conselho, que durante o dia de ontem foram chegando, foi depois também por parte da Polícia de Segurança Pública permitida a sua entrada no Conselho, sendo que agora terão de cumprir esse confinamento obrigatório. Os testes vão ser feitos, conforme já tenho tido a oportunidade de transmitir, de acordo com aquilo que é a ligação e a relação epidemiológica entre os casos positivos e os contactos próximos. Conforme transmiti há pouco, nós, de ontem para hoje, identificámos 108 casos suspeitos. Eu volto a dizer que, entretanto, estas identificações estão a ir para lá, ao longo daquilo que tem sido feito nos últimos dias, para lá daquilo que é o tradicional, ou seja, não estamos a aguardar que as pessoas desenvolvam sinais e sintomas de infecção respiratória, estamos sim a dar maior importância à ligação epidemiológica entre os casos positivos e os casos e os contatos próximos. E é nesse sentido que estamos agora a fazer também a recolha durante a manhã de hoje, que já foram feitas algumas, e durante a tarde de hoje, por parte das equipas da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, para que, entretanto, se faça essa recolha de amostras biológicas e depois se processe a nível laboratorial. Amanhã já teremos alguns resultados e, portanto, mediante esses resultados, já iremos ter, conforme eu transmiti ontem, uma melhor visão, digamos assim, depois também de eventuais cadeias de transmissão que possam existir no Conselho. Mediante depois os resultados que nós tivemos, como eu também já tive a oportunidade de transmitir, depois poderão ser implementadas medidas excepcionais. Está preocupado com o eventual descontrole da situação aqui na povoação, nomeadamente em São Miguel no geral? A preocupação está sempre latente, quer na Ilha de São Miguel, em qualquer uma das outras ilhas da região. A verdade é que, conforme eu tive a oportunidade de transmitir no sábado, penso eu, decorridas 2 semanas, digamos 14 dias do período de contágio deste novo coronavírus, dentro daquilo que é ainda o conhecimento também do seu comportamento, a situação que nós temos na região, de certa forma, é satisfatória para aquilo que, entanto, também está a ser a evolução, nomeadamente em território continental. No entanto, tal como ontem foi evidenciado, nada nos garante, digamos assim, que a situação está de tal forma controlada que não possamos identificar de um momento para o outro um cluster muito particular em alguma das ilhas da região. A verdade é que, entanto, os últimos dias não apontam para isso, digamos assim, de certa forma, mas a situação que está a acontecer neste momento na povoação causa-nos, digamos assim, aqui esta especial atenção e este especial trabalho, conforme eu transmiti aqui, de identificação destes contatos próximos para que façamos testes, digamos, por excesso em demasia, de forma a nós assegurarmos que efetivamente a cadeia de transmissão não passou de uma cadeia de transmissão primária para uma secundária e possamos ter ali uma disseminação ao nível comunitário. E é isso que nós estamos agora neste momento a fazer e é isso que agora ao longo dos próximos dias também iremos determinar. Tendo em conta esta situação que se está a viver em São Miguel e também por esta ser a ilha com mais densidade populacional, é provável que esta seja então a ilha mais afetada pela Covid-19? Como eu estava a dizer, tudo depende, ou seja, nós olhando até aqui para os 2 exemplos recentes que nós tivemos, se tivéssemos, entretanto, uma situação descontrolada, por exemplo, aqui há uns dias atrás, na ilha de São Jorge, teríamos uma série de milhares de habitantes possivelmente afetados e poderia ser ali um cluster também muito identificado e muito particular, num contexto muito específico. Portanto, teria também o seu impacto e, se calhar, eventualmente, até maior impacto do que na ilha de São Miguel. Tudo depende, ao fim e ao cabo, do número de pessoas afetadas e depois, como eu estava a dizer, das cadeias de transmissão que se possam gerar entre elas. Ou seja, todas estas ligações, e por isso é que eu tenho dado muito enfoque, digamos assim, neste trabalho que é feito através das delegações de saúde, de determinar estes contatos próximos,
os tais de primeira, segunda, terceira linha, para nós depois podermos testar e identificar possíveis casos positivos, é feito precisamente nesse sentido, nós tentarmos estar sempre, entanto, um pouco mais à frente daquilo que possa ser a evolução do surto. E, portanto, é sempre com preocupação e especial atenção que acompanhamos todos os casos que possam existir. Neste momento, se São Miguel, por exemplo, é mais preocupante do que o Pico, poderemos dizê-lo agora nas próximas horas ou nos próximos 2 ou 3 dias, mediante os resultados que nós obtivermos. Qualquer uma das situações, como eu disse, configura transmissão local, não é transmissão comunitária ainda neste momento na região, é transmissão local, ou seja, tivemos, entanto, um foco que, entretanto, desencadeou infecção em outro ou 2 ou 3 mais cidadãos, mas que, entretanto, importa determinar se daí depois não passa para a secundária e depois, eventualmente, para a comunitária. É nesse momento que agora nós estamos aqui a trabalhar. Gostaria que clarificasse exatamente qual é o número de cadeias de transmissão local neste momento. Como dizia ontem, eram 4 ontem. Exatamente. Hoje quantos estão? Sim, neste momento nós temos 4, ou seja, temos 4 situações que delas próprias primárias desencadearam, entanto, novas infecções. E, portanto, houve aqui uma ligação de um para o outro e, portanto, é uma cadeia de transmissão primária e, neste momento, temos 4 identificadas na região. Uma que aconteceu em São Mateus e que está muito localizada, neste momento, apenas e só um cidadão. No caso do Pico, que entretanto também detectámos também 3 situações que aconteceram, mas que provém do mesmo foco, portanto foi de um para o outro e portanto é uma cadeia, uma ligação primária. Temos depois também em São Miguel, na povoação, também 2 e portanto neste momento ainda mantemos as 4 cadeias de transmissão primária identificadas. Agora tudo depende dos resultados que nós iremos obter nas próximas horas. Chegou-nos a informação à redação por parte de vários passageiros que voaram nos mesmos voos do que casos positivos confirmados. Terminaram hoje a quarentena. É-lhes pedido por parte das delegações de saúde que prolonguem essa quarentena, ou seja, duplicam por mais tempo. A uma das perguntas feitas pelo passageiro, que seria porque não façam teste, foi-lhes respondido pela delegação de saúde que não havia testes. Perguntava-lhe se esta situação de facto ocorre porque há mudança nas normas em relação à quarentena ou se é por falta de testes. Não tem nada a ver com falta de testes. Aliás, se houvesse falta de testes, não tínhamos 108 para testar hoje. Não é? Portanto, não é por nada relacionado com a falta de testes. Foi decidido, então, prolongar o período de quarentena por via dos contatos identificados e dos casos positivos que têm vindo a ser identificados nos últimos dias. E para salvaguarda, mais uma vez pecando aqui novamente por excesso, as delegações de saúde disseram, entanto, a alguns desses contatos próximos, por via dos casos positivos que foram identificados mais recentemente, que prolongassem por mais alguns dias esse período de quarentena. E tem a ver com isso e não tem nada a ver, entanto, com a questão dos testes. Temos indicação que há passageiros que estão a chegar do exterior e que passam a ter a quarentena obrigatória em unidade hoteleira e de que alguns passageiros não estão a ir para as 2 unidades hoteleiras protocoladas inicialmente, já estão a ir para outras unidades hoteleiras. Pergunto-lhe se isto já é sinal de que está esgotada a capacidade destes 2 primeiros hotéis e se há necessidade de protocolar com outros hotéis. Sim, é perfeitamente natural, ou seja, se tanta capacidade instalada de uma unidade hoteleira se esgotar, é claro que entanto iremos passar para outras na medida do possível. Portanto, nesse sentido, é que já foi feito esse trabalho prévio também de alguns contatos com algumas unidades hoteleiras para que elas depois também estejam, digamos assim, na salvaguarda depois do esgotar da capacidade de lotação de alguma das unidades neste momento que se encontra a dar esse alojamento, entanto, a todos aqueles que chegam à região, para depois poder avançar logo numa segunda linha também para dar essa resposta. Continuando aqui nas unidades hoteleiras, pergunto-lhe se, visto que todos os passageiros que são futuros casos importados ou não, esta medida de confinar toda a gente no mesmo espaço acaba por ser uma estratégia para a situação estar resolvida o mais rápido possível na região. Conforme eu transmiti no início, quando foi comunicado a utilização de unidades hoteleiras para o confinamento obrigatório, para termos aqui então, também algumas das pessoas que chegam à região em quarentena e em vigilância ativa, foi no sentido depois também, conforme eu transmiti na altura, derivado o avolumar depois também de pessoas, de cidadãos em vigilância ativa, temos uma forma mais eficaz depois também de proceder essa vigilância. Como eu disse na altura, as delegações de saúde, por via do volume de trabalho que têm tido nos últimos dias, é muito mais fácil, portanto, ter neste momento as pessoas confinadas também esse espaço para podermos fazer essa vigilância. Para além de que depois também é uma medida que acaba por, de certa forma, procurar dissuadir, entanto, as pessoas também se deslocarem à região, nomeadamente turistas,
de maneira a que, entretanto, também percebam que se vierem para a região vão passar ao fim e ao cabo estes 14 dias também confinados na unidade hoteleira e, portanto, irão ter um período de férias eventualmente não muito abonatório para qualquer um deles. Neste seguimento, e como já foi dito pelo Sr. Diretor, há pessoas, há hóspedes que não estão a cumprir, talvez, ou que não estavam a cumprir na totalidade as medidas impostas, sabendo que para os funcionários esta também é uma preocupação. Pergunto-lhe se no futuro, caso haja algum caso positivo dentro de uma unidade hoteleira, o que é que estão a pensar fazer? Os casos positivos que possam acontecer nas unidades hoteleiras depois serão tratados de acordo com aquilo que também foram os seus planos de contingência que já haviam sido previamente elaborados, ou seja, todas elas à partida devem ter um espaço próprio para depois, entanto, alocar a pessoa que venha a ser identificada como possível caso positivo, pelo menos durante os instantes em que, enquanto a equipa depois também nomeadamente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores, depois também se desloca até à unidade hoteleira para depois fazer o seu transporte até à unidade de saúde. E, portanto, isso à partida já estará previsto porque fizemos esse trabalho prévio também com as unidades hoteleiras no âmbito do seu plano de contingência. E, portanto, tendo estas unidades hoteleiras também esses planos de contingência ainda em vigor, portanto, já terão à partida esses espaços depois também destinados para o efeito. Eu gostava, entretanto, de voltar à povoação. Eu sei que não costuma particularizar, mas nós temos informação de que alguns dos casos suspeitos nesse concelho estarão relacionados com uma comitiva autárquica que esteve no Canadá. Não sei se tem nota disso, se foram tomadas precauções também para estas pessoas, estão a ser seguidas. O que é que pode dizer-se neste momento sobre o assunto? Ou seja, do trabalho que nós fizemos, como tive a oportunidade de dizer, é evidentemente que, entanto, foram identificadas ligações entre os casos positivos e, eventualmente, os contatos próximos. E foi precisamente por causa da informação que nós obtivemos que procedemos depois ao cordão sanitário no Conselho da Povoação. Ou seja, como nós detectámos os primeiros casos positivos e conforme eu transmiti ontem, os casos positivos por si só não iriam justificar o cordão sanitário num concelho inteiro, não é? Portanto, eventualmente poderiam, ou numa casa, ou numa freguesia, ser uma coisa mais localizada. Mas foi precisamente por isso, ou seja, dentro do trabalho, como eu digo, muitas vezes de investigação por parte das delegações de saúde, que evidenciou essas ligações com mais pessoas do concelho, é que nos levou efetivamente a implementar logo no imediato esse cordão sanitário, para que agora, com a devida calma e, como eu estava a dizer há pouco, a devida parcimónia, depois também se possa fazer esse levantamento desses contactos e os testes depois também desses contactos próximos, mediante o resultado desses testes. Depois iremos aferir se haverá mais casos positivos ou não no concelho. E depois também, dentro desses casos positivos, estabelecer eventualmente a sua relação com os primeiros que nós já havíamos detectado ontem. E depois, a partir daí, determinar outras medidas excepcionais, entanto, também a aplicar ao Conselho, ou eventualmente mesmo até o próprio cordão sanitário também sofrer alterações com o passar do tempo. Agora que está mais alargado, poderá ficar mais circunscrito, mediante depois também aquilo que seja o trabalho agora com as delegações de saúde. Esta situação de pandemia é um processo evolutivo, não só no exterior, mas também na região. E todos os dias há que atualizar dados sobre as mesmas temáticas, porque elas não são estanque. E por isso vou voltar ao assunto dos doentes deslocados. Há doentes deslocados, nomeadamente por razões oncológicas, retidos em São Miguel há 15 dias. Não pediram autorização para férias. Pergunto-lhe, e objetivamente peço-lhe uma resposta objetiva, para quando é que se prevê o regresso a casa destes doentes? O regresso a casa destes cidadãos prevê-se agora, efetivamente, nos próximos dias. O que é que nós, entanto, tentámos aqui acautelar? Sendo pessoas, digamos, de condição de saúde mais frágil, era muito mais arriscado colocar, digamos, essas pessoas a serem depois também transportadas em aeronaves, com, ao fim e ao cabo, entanto, também pessoas que ainda, na altura, circulavam de forma livre com o exterior e com a região, e depois da região interilhas. Decorreram alguns dias desde que, entanto, foram suspensas as ligações interilhas, nomeadamente desde dia 19 para cá, através do comunicado do Governo Regional. E, portanto, neste momento temos um muito maior controle de quem circula nas aeronaves e, portanto, nós neste momento instituímos um procedimento que, como eu transmiti nos dias anteriores, está a ser, digamos assim, aqui, a tentar ser mais agilizado, no sentido de priorizarmos os casos médicos, ou seja, pessoas que, entanto, tiveram alta recentemente das unidades de saúde, pessoas que estão fora da região e que também, por razões médicas, também precisam de regressar à região, ou que já fizeram também os seus exames, as suas consultas, os seus procedimentos, eventualmente também cirúrgicos, de maneira que também regressem paulatinamente também à região, mas com a devida segurança. Qualquer uma destas pessoas também
devido à sua instabilidade em termos de condição clínica, vir numa aeronave com estrangeiros ou com pessoas também que provêm de áreas de transmissão local a bordo, se colocarias ainda mais em risco propriamente agora. Agora é para nós muito mais fácil controlar as suas deslocações, porque para já primeiro passam pela delegação de saúde. É verdade que, entanto, é um processo, digamos, mais burocrático, ou seja, vai ter que passar pela delegação de saúde e depois vem a autoridade de saúde regional, mas atendendo ao problema de saúde pública que nós estamos a viver neste momento, temos que ter, digamos assim, aqui o crivo da delegação de saúde, ou seja, assegurar que efetivamente aquela pessoa é uma pessoa que teve alta clínica ou está deslocada então no exterior da região e, portanto, poderá regressar à sua residência. A própria ilha também onde se vai deslocar, também é uma ilha, digamos que Covid-19 livre, digamos assim, portanto, poderá também voltar ao seu domicílio, de forma a que, entanto, também elas não sejam sujeitas a um problema, ao fim e ao cabo, que ainda possa complicar a sua condição de saúde. Continuam-nos a chegar preocupações em relação ao grupo de 15 açorianos que viajou no cruzeiro para a Austrália, e os açorianos têm direito a ser informados. Pergunto-lhe qual é o estado de saúde destes 15 açorianos neste momento. Neste momento, a informação que temos é que qualquer um deles está clinicamente estável. A Madeira, entretanto, está a apertar as suas medidas de contingência e uma delas será limitar semanalmente o número de passageiros que entra na região a 100. Parece-lhe uma medida razoável, alguma coisa que se pudesse aplicar aqui também aos Açores? Eu posso lhe dizer que na região, neste momento, dentro daquilo que é a informação que nos tem chegado, posso lhe dizer que neste momento na região temos menos passageiros a chegar diariamente do que propriamente aquilo que é também a imposição que a região autónoma da Madeira aplicou. Portanto, com as medidas que nós temos vindo a aplicar, tivemos uma redução bastante significativa de ligações aéreas, quer do continente para a região, quer mesmo, como eu estava a dizer há pouco, interilhas. E dentro da informação que nos chega, mesmo até companhias aéreas que neste momento ainda continuam a voar para a região, o número de passageiros diminuiu significativamente e neste momento aquilo que chega à região é bastante abaixo daquilo que a região autónoma da Madeira estipulou como máximo para poderem chegar à região. Só que me esclarecesse os números em relação à população. Quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão em vigilância e se todas as pessoas infectadas, se for possível identificar a origem da infecção. Neste momento esse é o trabalho que está a ser feito, ou seja, como temos ali duas cadeias de transmissão local, estamos precisamente a tentar aferir o que é que desencadeou, qual é que foi, digamos, o paciente zero, digamos, ali na localidade que levou à infecção do primeiro caso, sendo que dois deles, dessas duas cadeias de transmissão, uma está relacionada com a viagem efetivamente ao exterior e uma outra é que nós, entanto, estamos aqui ainda a aprofundar para saber qual é que foi a razão do primeiro caso infectado. E, portanto, tendo essas duas cadeias de transmissão ainda neste momento, ainda estamos aqui, como eu disse há pouco, a estudar a situação e que irá, ao fim e ao cabo, entanto, ser mais consolidada com os resultados que iremos ter agora dentro destes mais de uma centena de casos suspeitos que irão ser processados ao longo do dia de hoje e da noite de amanhã. Quantas é que falam no total? Desculpe. Quantas pessoas infectadas é que estão só na população? Na população, deixe-me só tentar ver aqui, pelo menos duas delas foram as que desencadearam os casos, as cadeias de transmissão local e dentro do grupo que, entanto, nós detectámos, tivemos mais 3 casos também que foram identificados como positivos. Mas é expectável que, entretanto, entre hoje e amanhã, possamos vir a ter mais casos positivos, entanto, ligados com estas duas cadeias de transmissão. Será um aspecto positivo se não tivermos, digamos assim, mas será expectável que eventualmente possamos ter. E quantas vigilâncias havia? No Conselho da População não consigo agora precisar em concreto. Falou aí das pessoas que estão fora da sua residência por motivos de saúde. Disse que por uma questão de segurança o seu regresso foi adiado. Mas que tipo de apoio financeiro é que o Governo Regional deu a estas pessoas, tendo em conta que não estavam a contar ficar tanto tempo fora e que se estavam a deslocar por um motivo válido? Qualquer, entanto, destes utentes deslocados, bem com os seus acompanhantes, apesar do tempo que, entanto, foram para lá daquilo que é o expectável, mantém o apoio, a diária, digamos assim, o valor da diária, tanto para o utente como o seu acompanhante. Portanto, o apoio que, entanto, sempre eles tiveram para a sua deslocação ao exterior mantém-se até ao seu regresso. Portanto, eles, entanto, mantêm sempre o valor da diária, tanto para o utente como para a acompanhante. Rádio Horizonte pergunta como é que é feito o abastecimento de produtos essenciais às famílias que estão no cerco sanitário na população. Será como aconteceu, por exemplo, em outros países, em que a comida era levada diretamente a cada família?
Não, neste caso, o cordão sanitário foi implementado no Conselho da Povoação, conforme foi publicado ontem também através de circular normativa da Direção Regional da Saúde, prevê o abastecimento daquilo que são os bens essenciais para a comunidade e, portanto, alguns dos estabelecimentos irão manter as portas abertas e estes estabelecimentos têm que ser reabastecidos. Portanto, é autorizada, entanto, a entrada ao fim e ao cabo dos veículos que possam reabastecer, entanto, estes estabelecimentos, e as pessoas da localidade poderão também, dentro daquilo que é depois também o trabalho de acompanhamento da Polícia de Segurança Pública, deslocar-se dentro daquilo que são as orientações e as recomendações já emanadas, para proceder depois também à aquisição desses bens e serviços dentro do local. Entanto, a entrega à porta de casa, ao fim e ao cabo, poderá estar prevista dentro daquilo, um exemplo concreto, por exemplo, do pão, que entanto ainda é feito também à porta de casa, mas todos os restantes dos outros bens e serviços poderão ser adquiridos dentro dos estabelecimentos que estão abertos ainda no Conselho da Povoação. Ainda sobre esta questão da povoação, mas uma questão do Açoriano Oriental, o Presidente da Câmara da Povoação falou nos trabalhadores que trabalham fora do Conselho. Haverá autorização para sair a esses trabalhadores? Como é que se vai processar esta situação e se vai haver controle de entradas e saídas? Sim, o controle das entradas e saídas é feito através do cordão sanitário formado pelos elementos das forças de segurança. Os elementos da Força de Segurança também já foram informados através da Delegação de Saúde daquilo que nós transmitimos ontem através da circular normativa da Direção Regional da Saúde, que enquadra as situações, digamos, de exceção em que é permitida a entrada e saída de residentes no Conselho, nomeadamente profissionais de saúde, também elementos das forças de segurança e, portanto, também aqueles trabalhadores, nomeadamente da agropecuária, também têm, essas situações estão enquadradas na circular e, portanto, será a Polícia de Segurança Pública que forma esse cordão sanitário que depois irá assegurar depois também o cumprimento dessas orientações e, portanto, aqueles que estão excepcionados nesses casos poderão entrar e sair, entanto, do Conselho. Também do Açoriano Oriental perguntam se será feita a distribuição dos casos por concelho à semelhança do que acontece no continente. Sim, eu vejo que, entanto, há uma grande curiosidade de saber, entanto, o número de casos por concelho. Eu vou voltar a explicar, mas, entanto, digo que, entanto, irá ser publicado, entanto, também esse número de casos por concelho. Só para satisfazer, efetivamente, a curiosidade, porque, em termos epidemiológicos, como eu estava a dizer, o ter o número de casos por concelho não quer dizer que, depois, dentro desse concelho, existam cadeias de transmissão. A pessoa pode ser residente naquele concelho, mas a cadeia de transmissão até ser no seu local de trabalho. Não sei se, então, depois consigo transmitir de forma clara aquilo que eu vou querer transmitir. Mas mais importante que propriamente o número de casos de concelho é as ligações entre as pessoas. E é esse trabalho, como eu estava ontem a dizer, que é invisível e que é difícil de transmitir ao fim e ao cabo para quem nos ouve, é que importa ter aqui em consideração e é isso, digamos assim, que é a maior segurança que nós podemos ter. É esse trabalho que é feito do estabelecimento e da identificação dos contactos próximos. Mas, de qualquer das formas, para satisfazer também um pouco a curiosidade, sendo que, entretanto, na minha opinião, isso depois tem um efeito, digamos que negativo nas comunidades, porque depois começam a olhar para os números e apenas e só para os números e começam a ficar alarmadas pelos números em si. E os números muitas das vezes não querem dizer que exista um maior foco de preocupação nesse concelho, porque a ligação entre as pessoas, podemos ter, só para tentar dar aqui um exemplo, preocupa mais, entretanto, se calhar eventualmente a ligação entre casos positivos da Ribeira Grande, da povoação do Nordeste entre si, do que propriamente o número de casos que eventualmente possa existir na povoação, porque isso a ligação entre eles pode significar cadeias de transmissão e pode levar, digamos assim, ao conduzir à transmissão comunitária. E é isso, ao fim e ao cabo, aqui que nos preocupa. Mas, de qualquer das formas, iremos muito em breve depois também identificar no mapa também como é feito no continente, o número de casos positivos também por concelho, também para só satisfazer alguma da curiosidade também existente. A Antena 9 pergunta se houve uma falha na quarentena dos últimos 5 casos positivos na Ilha do Pico. No caso dos 5 casos positivos, nem todos eles estavam de quarentena. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento, precisamente a par daquilo que eu disse relativamente à população, e por isso é que relativamente ao Pico nós temos 14 casos suspeitos que irão ser depois também testados entre hoje e amanhã eventualmente já teremos também esses resultados. É precisamente para isso, para nós, entanto, também identificarmos a situação que surgiu de transmissão local na Ilha do Pico. E, portanto, mediante agora o resultado que nós iremos obter, iremos ver se eventualmente houve alguma falha, entanto, na quarentena,
ou se existe naquela transmissão local, naquela cadeia de transmissão primária, ou se há, eventualmente, entanto, ali mais algum resultado positivo, digamos assim, mais algum caso positivo, que possa iniciar uma cadeia de transmissão secundária. Isso nós agora, entanto, estamos a ver, e eu penso que, entanto, amanhã depois já poderemos dar mais alguma informação em concreto sobre estas situações. Isso significa também, relativamente à segunda questão da Antena 9, que estão a ser intensificados os testes na Ilha do Pico? Sim, como eu acabei de referir e já tenho vindo a dizer ao longo dos últimos dias, nós temos identificado sobremaneira, entanto, o número de testes que nós temos aplicado e, portanto, ainda um bocadinho encontrar aquilo que também tinha sido a pergunta de há pouco, não nos preocupando, digamos assim, com o número de testes, estamos efetivamente a testar à medida que, entretanto, nós verificamos estas ligações e a identificação destes contactos próximos, no sentido de vermos logo no imediato, no mais curto espaço de tempo, eventuais cadeias de transmissão ao nível local. E, portanto, estamos a testar, efetivamente, mais, tanto na Ilha do Pico como na Ilha de São Miguel, como é evidente, como eu transmiti há pouco, nós temos dos 108, 66 são em São Miguel, de 14 são na Ilha do Pico. Precisamente é por causa disso, porque nós identificámos ali os casos positivos e estamos agora a proceder aos contactos próximos e ao teste de diagnóstico também desses contactos próximos. Última questão da Rádio Horizonte. Passado mais de 2 semanas desde o primeiro caso diagnosticado, continuamos sem nenhum caso de recuperação total. A que é que se deve? Ao próprio, entanto, a evolução, digamos assim, também da recuperação também dos casos positivos, não é? Como eu disse no outro dia, a qualquer momento é expectável, entanto, também uma boa notícia relativamente aos casos positivos. Agora temos que dar o seu devido tempo ao tempo também para a pessoa, ou para as pessoas, digamos assim, também poderem recuperar a sua condição de saúde. Será expectável a qualquer momento e é com alguma ansiedade também que esperamos esse primeiro resultado de recuperação total de um dos casos positivos, mas irá acontecer inevitavelmente também a qualquer altura. Obrigado. Feito então um ponto de situação em relação ao dia de hoje, de transmitir novamente que há transmissão local na Ilha do Pico, Ilha Terceira e Ilha de São Miguel. São 47 pessoas infectadas com o novo coronavírus na região, 18 em São Miguel, 9 na Ilha Terceira, 8 no Pico, 7 em São Jorge e 5 no Faial. Neste momento temos 113 casos suspeitos de Covid-19 nos Açores, o que é muito provável que amanhã volte então a aparecer novos casos positivos. 2.278 pessoas estão sob vigilância ativa. Destas 47 pessoas infectadas com Covid-19 na região, 10 estão internadas. Amanhã, como sempre, voltamos para a conferência de imprensa diária às 16 horas. Esperamos por si.